Deus. Deus é bom? Deus é bom? Funciona aí, Paulo. É legal isso aqui. Gente, eu sou o pastor Lúcio Paz e eu sirvo nessa casa com muita alegria e disposição no coração. Eu fico muito alegre quando vejo as meninas aqui no altar dançando, quando olho para trás e vejo toda uma equipe funcionando, preocupada com o andamento e com a ordem do culto. E a gente tem se envolvido cada vez mais e participado das programações da igreja e saber e ver a motivação dessas pessoas em relação a buscar mais de Deus, a querer mais de Deus. E isso tudo vai convergir no quê? Em você, né? Vai convergir na sua vida, ou seja, na sua casa, na sua família. Porque uma equipe coesa, uma equipe unida, uma equipe realmente que busca de uma fonte, e a fonte nossa é a melhor e a maior de todas, ela realmente tem muito a contribuir para com a vida de cada um. Eu sou muito feliz de estar nesse lugar. Queridos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 44. Isaías 44. Eu confesso que eu tenho dois textos em mente, e eu orava aqui no início do culto e disse: Senhor, o que é aquilo que o Senhor quer falar? Né? Aí a pastora falou aqui o texto, depois a gente vai falar dele mais para o fim. E a Dani, a esposa do Paulo, ela veio aqui e quebrou um vaso ali. Aquilo para mim também foi uma confirmação realmente de que Deus queria ministrar ao seu coração nessa noite. Essa palavra, o qual nós vamos ver agora. Isaías capítulo 44, o versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. A quem chamará como eu, e anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Até aí. Essa é uma introdução que eu vou fazer com os irmãos. Depois a gente lê o texto realmente, o qual a gente vai se basear nessa noite. Isaías 44, versículo 6. Mas pode deixar aí, está vindo o 7. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Quem porá em ordem todas as coisas? O Senhor, Ele quer colocar tudo em ordem. Nós caminhamos, queridos, nossa caminhada foi uma caminhada errônea. Ou seja, muitos de nós, a maioria de nós, eu diria que talvez entre 70% e 80% das pessoas que aqui estão, tiveram uma vida, e essa vida foi um tanto que desregrada, ou seja, distante do propósito, longe e afastado dos caminhos do Senhor. Muitos de nós temos o privilégio de ter crescido dentro de um lar cristão. Eu sou uma dessas pessoas. Eu nasci em um lar cristão, eu me criei dentro de uma igreja. Para mim, isso foi muito bom, produtivo. Mas eu acredito que todo ser humano, ele passa por um momento, o qual ele quer experimentar as coisas lá fora. A pastora falou esses dias aqui sobre o filho pródigo. Falou sobre a diferença entre ser filho e ser escravo. E para isso nós precisamos, para descobrir isso, nós precisamos passar pelos processos. Para descobrir que tipo de filho nós somos, nós precisamos muitas vezes achar que o mundo vai nos trazer algo de benéfico. E nessa andança pelo mundo, experimentando as coisas do mundo, as coisas que a vida nos oferece, nós vamos
nos dando de conta, a gente vai percebendo que realmente o importante e aquilo que era de maior valor era estar junto ao Pai, na casa do Pai. Muitos de nós começamos a perceber estas coisas. O Brasil, ele é considerado um país, hoje, um país laico. Mas, ou seja, onde a religião ela não influencia no comando de uma nação. Mas até alguns anos atrás, nós éramos conhecidos como um país cristão, católico, apostólico, romano. Mas hoje a pátria ela é uma pátria onde há muitos cristãos. E graças a Deus, a maioria das pessoas da nação brasileira, se já não passou por uma igreja evangélica, ela ouviu falar de Cristo. É muito difícil hoje você falar com alguém que diga: não, eu não sei quem é Jesus. Eu não sei que história é essa, me conta. Eu nunca conheci, não sei, nunca ouvi falar. É muito difícil. Hoje a maioria tem noção, até pelos meios de comunicação e a velocidade das coisas. Então, pasme, hoje dizem que o número de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor é maior do que o número de pessoas que estão ativas dentro de uma igreja. E isso é triste, porque foram pessoas que em algum momento da vida tiveram a oportunidade de estar com o Pai, de servir o Pai, de fazer as coisas relacionadas aos céus aqui na terra, ou seja, de colocar o projeto de Deus em execução aqui na terra. Eu já falei sobre isso algumas vezes, que o livro de Efésios, ele fala sobre isso. O início, capítulo 1, capítulo 2, ele está falando que céu, ele não é apenas destino, lugar ao qual nós vamos passar a eternidade. O céu, ele é a nossa origem. A palavra diz que nós somos eleitos nele, gerados nele, ou seja, nós somos então cidadãos dos céus. Eu tenho dito isso aqui nos cursos, nos treinamentos, que esse cidadão do céu, ele precisa agora viver aqui na terra e colocar em prática o plano e o projeto de Deus. Só que, no entanto, o que nós temos feito, querido? Nós temos vivido uma vida em torno do nosso umbigo. Isso quer dizer o quê? Uma vida para nós mesmos, buscando aquilo que nos dá prazer, buscando aquilo que é agradável à carne, aos olhos. Uma vida de filho pródigo. Mas eu não vou falar desse filho. Já foi dito aqui há alguns dias. Se você quiser, você vai na internet, entra lá no site da Senge, lá no YouTube, e acessa e pega essa pregação, que por sinal está fantástica. Mas eu quero falar sobre aquele que quer colocar em ordem todas as coisas. O Senhor, Ele quer colocar a tua vida em ordem. Então a nossa vida desordenada precisa ser colocada em ordem. Mas como é que é isso, pastor? Para colocar a vida em ordem, eu preciso vir na igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Estas são coisas que nós precisamos fazer. Mas além das coisas que nós precisamos fazer, que são visíveis e são relacionadas à ação, o qual eu e você precisamos nos mover em relação a isso, há coisas, queridos, que são interiores. Nós precisamos, queridos, entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, mas qual é o projeto de Deus? E, queridos, pasmem, a maioria das pessoas que vêm dentro de nossos lugares de concentração, as igrejas, as células, as casas, enfim, muitos, queridos, amam a Deus, querem se relacionar com Deus, querem, enfim, sentir esse toque, esse abraço, porque é uma necessidade nos dias de hoje, a sociedade carente, a sociedade que clama por atenção, e atenção que ela quer em todos os sentidos, não só a atenção de pessoas, mas também, principalmente, quer a atenção dos céus para a sua vida, ou seja, quer ser abraçado por Deus, quer se sentir alguém realmente próximo, bem-vindo à casa do Pai. Paz. As pessoas vêm à igreja e elas não sabem o propósito de Deus para as suas vidas. Elas não sabem. E talvez aqui há pessoas nessa noite que não saibam o propósito de Deus para as suas vidas. No livro de Isaías, capítulo 44, ele começa a falar, no versículo 1 e 2, ele diz que Jacó, ele está falando sobre Jacó e Israel, então ele fala sobre o ser anterior e o ser posterior. Jacó, irmão de Esaú, aquele que
usurpador, aquele que lesou o irmão com a questão da primogenitura, errante no deserto, mas recebeu uma promessa sobre a vida dele, e essa promessa se cumpriu. E aí chegou em determinado momento que o anjo, no encontro que ele teve com o anjo tocou nele, na articulação da perna dele, e disse que agora tu não é mais Jacó, agora tu é Israel. Ou seja, mudou o nome, mudou a história. O antes e o depois de Jacó é o nosso antes e depois também. Nós precisamos entender isso, que há processos na nossa vida. Queridos, eu estou fazendo uma introdução aqui porque eu quero falar, na verdade, de um texto muito conhecido entre nós. O batismo, na minha época de batista, meu pastor, que é o mesmo pastor que está lá na primeira igreja batista de Guaíba até os dias de hoje, ele sempre dizia que o símbolo do batismo significa morte para o mundo, vida nova com Cristo. Ou seja, o velho homem é sepultado, o novo homem, a nova criatura é retirado das águas. Nessa simbologia do batismo sempre ficou na minha mente: a morte para o mundo, vida nova com Cristo. Só que o batismo não é algo fantástico, ou seja, a partir do momento que eu sou retirado das águas, as coisas mudam completamente para mim. Não, é preciso entrar num processo, e esse processo muitas vezes ele é longo. E o que eu quero falar sobre isso é que existe para cada um de nós, reafirmando, o antes e o depois. Talvez alguns aqui nessa noite estejam no processo. Talvez aqui, nessa noite, alguns estejam ainda vivendo a história da velha criatura. Ou seja, cheia de problemas, cheia de dificuldades, questionando muitas coisas, questionando até mesmo Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus. E dizendo que a partir do momento que começou a vir a esse lugar, as coisas parecem que começaram a dar mais erradas ainda. Eu acho que alguém já ouviu algum comentário assim. A partir do momento que eu comecei a dar meu dízimo, parece que começou a faltar dinheiro em casa. A partir do momento que eu comecei, a partir do momento em que então, queridos, é isso mesmo, a partir do momento em que você se dispôs a seguir um caminho, você está dizendo para o mundo espiritual que você está disposto a deixar uma velha vida para trás. Há um texto que diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não é digno de olhar para trás. Isso significa o quê? Queridos, é só para frente. E quando você coloca a mão no arado e você está olhando para frente, abrindo um córrego, você está abrindo uma trilha, alguém vem colocando sementes, outro vem fechando com o pé, e no devido tempo a planta vai crescer e vai começar a dar o fruto. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos indo, avançando, e sem mesmo perceber, estamos deixando um rastro de vida. Porque a partir do momento em que eu decidi viver a nova vida, você decidiu isso. E eu quero contar uma história, a minha história e a sua história. A história de uma mulher que encontrou com um homem à beira de um poço. João capítulo 4. João capítulo 4. Diz assim: versículo 17, capítulo 4, versículo 17. A mulher respondeu-lhe e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem
e o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, ele vem. Quando ele vem, ele nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Queridos, eu estava pensando hoje à tarde em relação a esse texto. E aí a gente fica fazendo umas conjecturas. Jesus chegou nessa cidade de Samaria, uma cidade chamada Sicar. E quando ele chega no poço, eu acredito que ele se senta no poço e fica ali, posicionado, e dá uma olhada para o poço e olha para os seus discípulos. E eu acredito que na minha conjectura, na minha forma de pensar, ele olha para os discípulos e diz: eu estou com sede, eu queria beber. É interessante que os discípulos, eles devem se olhar entre si, e olhar, e eles não têm uma caneca, eles não têm uma botija, eles não têm nada onde eles podem jogar no poço e retirar água e dar para Jesus. E aí então, eles dizem: Senhor, então eu vou para a cidade, eu vou ver se consigo algo para o Senhor comer. E vão embora. E pasmem, eles deixam Jesus ali. Eu acredito que Jesus não ficou sozinho, porque quem escreveu o texto talvez estivesse lá, ou a testemunha ocular, narrando os fatos. Talvez de longe, debaixo de uma árvore, assistindo a cena. Mas aí esses homens foram para a cidade comprar comida, querido. Eles foram e deixaram Jesus sentado ao poço. Só que no que eles estavam chegando na cidade, uma mulher passa por eles. E passa com o quê? Com um cântaro, com um jarro. Eu acredito, eu me colocando nesse lugar, eu ficaria pensando: poxa, essa mulher, ela provavelmente, ela está indo na direção do poço. Provavelmente ela vai falar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus talvez peça água a ela. Não, mas o Senhor Jesus não vai pedir água a ela, porque ela é uma samaritana. E a nossa tradição judaica diz que nós, como judeus santos, nós separados, nós não podemos falar, nós não podemos sequer estar nessa terra. Essa terra o qual nós estamos hoje pisando é uma terra imunda, é uma terra amaldiçoada. Eu não sei nem o que estamos fazendo aqui, mas eu acho que o Senhor Jesus não vai falar com ela. Não vai. E eu creio que ficou uma dúvida no coração daqueles homens. Olha, poxa, já pensou se Jesus pede a uma pecadora água e ela dá? E eu, servo, eu santo, eu apóstolo, eu não tinha sequer uma caneca, não tinha uma botija para servir ele? Uau, o que fazer? E aí foram. E dito e feito, essa mulher chega no poço, Jesus está lá. E eu acredito que ele deixa ela fazer todo o serviço, na minha imaginação. Amarra uma corda, joga lá embaixo, puxa a água, dá uma olhadinha para aquele homem sentado ali, sorrindo, porque eu não consigo imaginar Jesus carrancudo. Não consigo imaginar ele, sabe, com cara de crente, aqueles crentes, sabe, que só dão testemunho, sabe? Crente que só dá testemunho à vida, aos céus. E aí, irmão, os irmãos já vão se cumprimentar, e já se cumprimentam nesse sentido. E aí, irmão, como é que tá as lutas? Tá bem e as lutas? Tá... Não. Não é luta. É só vitória, querido. É só vitória, querido. Amém? E aí aquele homem que não para de rir, olhando para ela vai indo embora. E ele disse assim: me dá um pouquinho d'água aí. E aí ela já, mas tu é judeu? Aí eu estava vendo um negócio aqui que eu acho interessante. Naquela época ninguém chamava ninguém de judeu, porque judeu era unicamente aqueles que eram da tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela tinha algo específico na sua vestimenta. E hoje eu fiquei pasmo com isso. Então quando eu vejo assim nos filmes Jesus andando de branco, eu digo, isso não pode ser. Eu pensei que isso era algo de uma tradição católica, apostólica, romana e tal. Não, queridos, a tribo de Judá usava veste branca. Todos eles andavam de branco. E aí tinha um diferencial daquele homem sentado à beira do poço. Ele estava com uma veste branca, talvez sim com um pano para cobrir o seu rosto do sol, enfim, um manto ou uma capa, eu não sei, mas a sua veste principal era branca.
Então, o judeu era aquele que era da descendência da tribo de Judá. Então, aquela mulher samaritana tinha conhecimento do que ela estava dizendo. Tu, judeu, me pede, dá-me de beber. Porque o certo na colocação dela deveria ser: você, hebreu, você é um hebreu, você me pede. Os hebreus não se dão com os samaritanos. Mas aí ela já identificou, tem algo diferente nesse homem. Ele é da tribo de Judá. E aí então, ele começa a conversar com ela. Eu não vou me alongar aqui na minha ilustração, mas nessa conversa com ela, ele acaba dizendo: se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu me pediria, dá-me de beber. E ele começa a falar que ele tem uma água e que quem beber dessa água jamais sentirá sede. E essa mulher então ela se encanta, e ele diz assim: não, mas então eu quero essa água para que eu nunca mais tenha que vir buscar aqui no poço. Aqui diz o texto, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6, que ela fazia isso, no final do versículo 6, que ela fazia isso na hora sexta, ou seja, exatamente meio-dia. Então essa mulher, ela fazia isso por quê? Porque, como eu li o texto ali, ela já teve 5 maridos. O que ela estava não era marido dela. Então, mesmo em meio à cultura dos samaritanos, que era uma miscigenação de raças, e por isso que os judeus não gostavam muito dos samaritanos, por essa cruza de raças, etnias, enfim. Mesmo entre eles, essa mulher, ela era uma mulher maldita, era uma mulher mal vista, ela era uma prostituta no meio da tribo, no meio daquela cidade. Então, as mulheres buscavam água pela manhã e no final da tarde, mas ela, para não se encontrar com essas mulheres, ela ia meio-dia, em pleno sol, o sol rachando. Para quê? Para que não viesse os olhos acusadores e os dedos acusadores sobre a vida daquela mulher. Então, queridos, essa mulher agora sentada, conversando com o Senhor Jesus, ela, nessa conversa, Jesus disse assim: não, realmente, ele se revela a ela como um profeta, como um homem de Deus, quando revela a vida dela. Você, a pessoa que está com você agora, vivendo debaixo daquele teto, não é o teu marido. E 5 outros tu tivesse. E ela se assusta com isso. Você é profeta? E ela começa a perguntar sobre adoração, então, e vê que há algo diferente nesse homem. E aí diz: é nesse lugar que se adora, é naquele lugar. E ele diz: não, não é nenhum e nem outro. Ele está falando de uma adoração que é interior, de uma adoração que parte de dentro para fora. E aí então, queridos, aí eu descubro algo tremendo. Eu descubro que eu e você, nós somos essas pessoas que desesperadamente vão buscar água de fontes naturais, para tentar suprir a nossa necessidade física. Mas quando a nossa necessidade física ela é suprida, continua havendo uma necessidade muito maior, que é a necessidade espiritual. E nós buscamos tantas coisas nesses dias de hoje. Nós estamos entretidos com tantas coisas nos dias de hoje. Nós buscamos tantas coisas naturais para suprir as nossas necessidades. E o que é fundamental, nós estamos praticamente desidratados. Eu posso dizer que a igreja dos dias de hoje, ela está vivendo um tempo não um tempo de cruz, mas está vivendo apenas uma trave, uma haste na horizontal. Porque cruz é conexão com os céus e conexão com a terra, entre os homens. Mas nós estamos vivendo dias onde nós estamos tendo conexões com os homens, conexões nesse plano horizontal, e estamos deixando de ter uma conexão no sentido vertical, a conexão com os céus, querendo ser supridos. Eu e você já tivemos alguns esposos. Essa figura, querido, essa mulher significa eu e você. A igreja é uma figura de igreja. É uma figura de igreja. Eu e você, nós já tivemos alguns relacionamentos tentando buscar suprimento para nossa sede, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades, tentando passar por cima disso tudo, buscando nesses refúgios. Alguém aqui com certeza já foi do espiritismo, casou-se, é um marido.
de certa forma torna-se um supridor. Alguém aqui já foi em casas de umbanda, quimbanda, essas coisas, ocultismo, casou-se, de certa forma era uma tentativa de suprir as suas necessidades, os seus vazios. Alguns de nós, em tantas coisas, nas coisas materiais, nos próprios relacionamentos, suprir essa necessidade. E aí então nós vamos buscar algo de forma natural, e o que é fundamental, o Paulo tem dito isso aqui, e tem dito e tem falado isso, você precisa entender, está falando que há um posicionamento, é necessário um posicionamento, é preciso nós nos despojarmos, abrimos nossa mente para poder entender e perceber que estamos sedentos à beira de um poço. Estamos sedentos à beira de um poço. Bebemos todos os tipos de águas, mas as águas que são fundamentais, aquelas que vão realmente suprir as nossas vidas, estamos deixando de beber. E queridos, o Senhor está disponível, Ele está sentado ao lado, olhando para nós. É como a história do filho de Abraão, que foi Ismael com Agar, vai embora, não tem mais lugar para vocês aqui, toma uma botija de água, um pedaço de pão e vai embora. Teve que tirar o filho do arraial, e aí o filho foi, chegou, sei lá, não andaram 5, 10 quilômetros, acabou a água, no calor do deserto, desidratação. O filho estava debaixo de um zimbro e começou a penar e vai morrer. E aí a serva lembra que existe um Deus. Nesse momento nós sempre lembramos que existe um Deus. E ela começa a orar. E ela olha para o lado, diz o texto, olha para o lado e vê um poço. Eu só posso acreditar, querido, que o poço sempre esteve ali. Só que quando estamos envolvidos no problema, quando nós estamos envolvidos em coisas, quando nós estamos envolvidos nessa vida, nós não conseguimos olhar para a bênção que está ali do nosso lado, disponível. É só tocar, é só ir de encontro. E ela pegou a água e deu então ao filho. Aqui é a mesma coisa. Então, queridos, eu e você nos relacionamos de tantas formas, e talvez você aqui nessa noite esteja se relacionando de forma errada. Você esteja se relacionando com o mundo, tentando buscar suprimento para a sua alma, tentando se satisfazer com as coisas que esse mundo pode lhe dar, com as luzes que brilham, que ofuscam e que te levam para lugares duvidosos. Na verdade, querido, não são nada duvidosos, vou ser bem sincero com você, são lugares de morte. Porque se há algo que é verdadeiro nessa vida, e eu creio, querido, é esta palavra. E a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento em que eu entro num lugar como esse, eu começo a ouvir a verdade, esta verdade, ela começa a me libertar de uma vida de cativeiro, de uma vida de prisão, de uma vida de dependência de pessoas, dependência de coisas. Esses dias na minha rede social eu coloquei um texto e coloquei alguma coisa sobre a dependência das pessoas, colocando algo no sentimento, sentindo-se triste, sentindo-se magoada, sentindo-se sentindo-se mimimi. E aí o máximo que essas pessoas conseguem ler ali na timeline de uma rede social é: estou com você, amiga. Hashtag tamo junto. É isso. Só que o vazio continua. Queridos, eu preciso falar algo aqui nessa noite. Na minha cidade de Guaíba, uma cidade que tem um rio, a cidade que foi consagrada a uma entidade chamada Iemanjá. Todo ano, a maior festa daquela região é feita ali na minha cidade, chamada Guaíba. Em torno de 15, 20 mil pessoas. 15, 20 mil pessoas se reúnem ali, jogam um monte de lixo dentro do rio, e consagrando sua vida, suas casas, seus filhos,
consagrando a uma entidade demoníaca diabólica. Todo ano, mais de 15, 20 mil pessoas. A prefeitura dá palco, a prefeitura dá luz, a prefeitura dá carro de som, ela dá tudo, tudo. E as pessoas vão de branco, e pulam onda, e jogam flor, e pulam de 7 ondinhas, e fazem um circo naquele lugar. Todo ano, jovens como vocês, 16, 17, 18, 20 anos de idade, eles se suicidam. Sabe aonde, queridos? Na beira do rio. Tem árvores na beira do rio. Agora, uma semana atrás, um rapaz postou na sua rede social, dando tchau para todo mundo que conhecia e tal, e alguns segundos depois, acharam ele pendurado numa árvore. Ontem, uma moça também se suicidou. Caminhos de engano, caminhos de erro, caminhos. Eu creio verdadeiramente nisso, queridos, que uma terra pode ser amaldiçoada. Mas eu também creio, querido, que se nós pegarmos o sal, e nós acharmos a fonte, pastora, acharmos as fontes, e nós deitarmos o sal nas fontes, as águas serão curadas. As águas serão curadas. E a partir do momento que águas serão curadas, pessoas serão curadas, vidas restauradas, famílias restauradas. Eu que fico imaginando, querido, o pranto de uma mãe, o pranto de uma mãe, o pranto de um pai, em ver um filho pendurado numa árvore. E eu, querido, estou querendo saciar, eu e você, as minhas necessidades, buscando prazer em coisas aí fora, querendo me relacionar, me casar, colocar aliança no dedo com o mundo. E do meu lado está o verdadeiro esposo. Sabe o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher? Sabe o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher? Ele não disse apenas, que eu sou o Messias. Quando ele deu a resposta, ele estava dizendo, eu sou o Messias, eu sou o teu supridor, eu sou o teu marido. Ele é o marido, ele é o esposo, é ele que eu quero me relacionar. Eu como igreja, eu e você, juntos, buscando, sendo adornados, Michele, nesses dias, buscando ser ataviado a cada dia, buscando, cada dia, uma pérola nesse vestido tão lindo. Nós, na figura de igreja, imagina, querido, quando eu me casei com a Viviane, foi uma cerimônia muito simples, muito simples. Nós éramos pobres de maré, desci, pobre, mas põe pobre nisso. E quando eu olhei a Vivi daquele vestidinho emprestado, entrando na igreja, querido, meu coração cheio de alegria. A coisa mais linda da minha vida, o maior presente que Deus me deu, estava entrando. E Deus me deu para ela, deu ela para mim. Eu fico imaginando Jesus e nós. Eu fico imaginando essas coisas. Ele de braço aberto, sorrindo. E ele diz, tu estava no poço lá, lembra? Lembra que tu estava no poço? Lembra que tu estava buscando água lá, ralando lá? Lembra que tu estava se queimando do sol, se queimando dessa vida? Lembra disso? E aí eu dei para ti uma água e tu nunca mais sentiu sede. Eu não quero mais, eu não consigo mais, querido, pensar em coisas do mundo, eu não consigo mais conjecturar com coisas do mundo. Não, querido, a minha vida é essa. Eu e minha esposa, nós ficamos os 2 últimos dias envolvidos com a festa das crianças. Uma senhora, vizinha minha da barbearia, disse assim para mim, você não vai abrir mais? Você não vai abrir mais? Porque comércio que não abre vai falir, não sei o que. A negatividade em pessoa. Porque existe pessoa materializada de negatividade, você sabe disso. Ela chegou ali e começou a falar os negócios. Eu disse, não, querido, eu estava trabalhando
para a igreja, estava trabalhando para o Senhor Jesus, expliquei tudo para ela. Aí ela olhou para mim e disse assim: assim, é interessante isso, né, pastora? Eu já fui naquela igreja. Acho que todo mundo da fumaça passou por aqui. Mas o que não permite com que essas pessoas permaneçam, sabe o que é, velho? Sabe o que é? Sabe o que é? É a palavra. Porque a palavra confronta, ela é espada. Ela entra, divide tudo na vida da gente. E a partir do momento que a gente é confrontado com a palavra, nós somos confrontados conosco. E aí muitas vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas. O jovem rico, né? Vai, vende tudo. Vai, vende tudo. Jesus não estava dizendo literalmente para ele vender tudo. Estava dizendo, te desapega disso no teu coração, na tua vida. Te desapega disso. Sabe, eu vou falar aqui. Uma coisa que me deixou muito encantado com você ontem foi o desapego que você tem. Aleluia. E muita gente quer ter, e a partir de Deus não dá, sabe o que? E eu vou te dizer um negócio para vocês, eu profetizo sobre a sua vida. Deus não vai te dar. Sabe por quê? Porque você não vai saber usar. Simples assim. Simples assim. Deus dá para quem sabe usar. Eu em Samaria, você em Samaria, encontrando com o noivo. O João Batista, ele disse algo tremendo, já estou encerrando. Ele disse: quem tem, ele diz assim, olha só que lindo esse texto, eu nem marquei isso, mas está na minha mente. Ele diz: quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo, olha o que João Batista diz, ele bate no peito dele: o amigo do noivo é aquele que se alegra com o noivo. E ele prepara tudo para que o noivo tenha um encontro com a noiva. Yes! Sim, querido, João Batista falou isso. Ele estava dizendo, eu faço parte de uma geração que vem preparar o caminho. E ele mesmo dizia isso: preparai o caminho, endireitai os caminhos tortos, para que entre quem? O Rei da Glória. E ele virá. Sim, ele virá. João, ele era um amigo do noivo. Queridos, é por isso que a palavra diz que tem os chamados e os escolhidos. Os chamados e os escolhidos. Eu creio que chamados todos somos, mas escolhidos são aqueles que levantam sua mão e digam: eu sou amigo do noivo. Eu quero preparar tudo para que ele venha. Você nunca vai acelerar o processo, porque o tempo nem o filho sabia, só o pai. Só o pai sabe. Mas mesmo se dispondo a isso, nós estamos preparando um terreno e um ambiente para que ele venha. Para que ele venha. E ele vai vir. Ele vai vir. Você queira ou não queira, ele vai vir. Você queira ou não queira, ele vai vir. Você vai ouvir a trombeta tocar, assim como o chofar foi tocado aqui nessa noite. Você vai ouvir. E eu anseio esse dia. Eu anseio esse dia. Então, queridos, eu me encontro ali. E agora eu entendo que ele diz para mim que do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Então essa água que eu bebo, ela é uma água que, além de me saciar, ela vai saciar outras pessoas. Ela vai suprir a necessidade de pessoas. Esses amigos do noivo que tem água. Que tem água. O primeiro milagre do Senhor Jesus. 6 talhas. Acabou o vinho. E aí? A mãe dele vai lá. E aí, o que a gente faz? E ele diz: mulher, não sei. Aí Jesus se fez de esquerda aqui. Ele diz: não sei, mulher, não sei. O que eu tenho contigo? Mas a partir do momento que ela sai, ele já levanta e diz: eu vou fazer. Aí ele diz assim: pega esses botijos aqui e enche de água. Enche de água. Eles encheram de água. Aí ele chama lá o amigo do noivo.
Chama o amigo do noivo. Chama o cara aí que está arrumando a festa. E aí ele pega a botija e dá. Ele bebe. Ele diz, nossa, que vinho saboroso. Que é isso? É melhor do que todo vinho que estava servindo até agora. Deixaram o melhor para o final. Eu entendo, querido, que essa transformação, ela é realmente de dentro para fora. Esse símbolo de 6 significa o dia em que o homem foi feito, eu e você. Nós somos essas talhas de pedra, esse coração de pedra, esse coração endurecido, difícil de lidar. E aí, querido, é preciso colocar o que? Água dentro, o Espírito. Nós, sem o Espírito, nós não somos nada. Eu não sou ninguém sem o Espírito Santo na minha vida. Você não é ninguém sem o Espírito Santo sobre a sua vida. E aí, a partir do momento que isso é servido, querido, é vinho, e vinho novo, e vinho bom. E vinho é símbolo de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você é o vinho novo dessa terra. Você é o vinho bom dessa terra. Você é a alegria dessa terra. Levanta essa cabeça, dá um sorriso. Olha para a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus. E diz, você é vinho bom. Você é vinho bom. Aleluia.